Olá, nesse vídeo vamos falar sobre subtração. E para subtração você deve treinar as mesmas duas estratégias utilizadas na soma. Você deve treinar a subtração entre as ordens e treinar a subtração por arredondamento. Por exemplo, realizando subtração entre as ordens. Nós temos aqui 368 menos 152. Você pode subtrair centena de centena, 300 menos 100, 200. 60 menos 50, 10. 8 menos 2, 6. Então você tem 216. Outro cenário, 368 menos 189. Você também pode fazer subtraindo pelas ordens, subtraindo as centenas. 300 menos 100, 200. 60 menos 80. Nós não vimos ainda os números inteiros, nós estamos trabalhando apenas com números naturais. Mas só para mostrar que também daria para responder. Você iria ter um número negativo, certo? Se você tem, imagina que você tem R$60 e você decide comprar algo de R$80. Você vai perder 20, você vai ter que gastar os seus 60 e ainda vão ficar faltando 20 unidades. Então você fica devendo 20. Então você pode pensar dessa forma. Então você fez ali uma aposta, duas apostas. Numa você ganhou R$60 e na outra você perdeu 80. Você saiu perdendo quanto? Você saiu perdendo 20, você ficou com menos R$20. Então 60 menos 80, você vai encontrar menos 20. 8 menos 9, pela mesma ideia acima, 8 menos 9 igual a menos 1. E aí você soma esses três valores. 200 mais menos 20 mais menos 1. Então, somar 200 com menos 20 com menos 1 seria 179. A outra forma, lembrando, você também tem aquela forma de subtração tradicional, né? Que você faz 368 menos 152 e você vai das unidades para frente. Toda vez que você precisa, você compra da ordem superior para menor. Então, 8 menos 2, 6. 6 menos 5, 1. 3 menos 1, 2. É importante você fazer das duas formas, porque aqui também é rápido. No caso, vai ser a mesma coisa praticamente para esse cenário. Você subtrair por ordem é basicamente a mesma coisa que você faz aqui. Então, é por isso que não muda muita coisa. 368 menos 189. Então, aqui, você passa uma casa para cá. Então, isso aqui vira 18. E aqui vira 5, né? Então, 18 menos 9, 9. Aqui você passa uma casa para cá. Então, aqui vira 15. Aqui fica 2. 2 menos 1. E aqui 15 menos 8. No caso, seria 7. Chegaria a 179. A subtração por ordens nada mais é do que essa forma tradicional que você subtrai. O grande segredo aqui para esse assunto é você fazer a subtração por arredondamento. Porque a por ordem, na verdade, é mais uma explicação do que você está fazendo naquela sua forma de subtrair. Agora, vamos pegar esse 368 menos 189. Como é que eu posso transformar esse cenário em um arredondamento? Se eu estou subtraindo dois valores, por exemplo, quanto equivale, deixa eu pensar aqui, 28 menos 9. Como é que eu posso simular um cenário igual? É a mesma coisa que eu realizar 29 menos 10. E aí eu chego em 19. Então, se você for realizar a operação aí, 28 menos 9, você também pode fazer o quê? Subtrair 9 é subtrair 8, depois subtrair 1. Então, 28 menos 8, 20. Menos 1, 19. Então, quando você está numa subtração, o que você está fazendo? Você está calculando a distância de um número para outro. A distância do 28 para o 9 é de 19 unidades. Então, se você soma os dois valores igualmente, você vai manter a distância. Imagine, qual a distância do 1 para o 5? É de 4 unidades. Do 2 para 6, também 4. Dos 3 para o 7, 4 também. 4 para o 8, 4 unidades. Então não muda. E é esse o segredo que você vai utilizar para o arredondamento. Nesse exemplo aqui, 368 menos 189. Se você soma 11, o 189 vira 200. Então fica muito mais fácil de subtrair. Resumindo, ao invés de você subtrair 368 menos 189, o que você faz? Você soma 11 e tira 200. É muito mais rápido. Porque na hora que você soma 11, você vai somar 11 dos dois. Esse aqui vai virar 200. Esse aqui vai virar 379. É muito mais rápido você somar 11 de 368 do que subtrair 189. E aí basta tirar duas centenas, 179. Muito mais rápido de resolver, né? Olha aqui. Fazendo na prática, você olha essa subtração. Opa, eu tenho que somar 11 aqui. Fica 79, tira duas unidades, 179. Muito mais rápido. E aqui uma observação. Essa forma, com a prática, fica muito mais fácil. Você soma o valor para deixar o número que você está subtraindo terminando em zeros.
Soma esse mesmo valor no outro número para que você mantenha a distância e não altere o resultado e você realiza uma subtração bem mais simples. Como exercício, eu vou querer que você pegue aquele mesmo aplicativo, Truques Matemáticos, e continue realizando 100 exercícios diários. Só que agora na parte de subtração. Você vai fazer 50 exercícios no item 1, subtração, e mais 50 no item 2, subtração de números por arredondamento. Lembrando, não é para fazer só para um dia, é para o resto da sua vida, pelo menos até você passar no vestibular. É todo dia. É da mesma forma que você tem que escovar os dentes todo dia, você tem que fazer no mínimo 100 cálculos mentais diariamente. E aqui eu vou apresentar alguns conceitos sobre subtração. Não precisa você decorar os mínimos detalhes, mas você precisa ter pelo menos um contato alguma vez na vida com esses termos. Em uma subtração aqui, por exemplo, 32 menos 11 igual a 21. O 32 nós chamamos de diminuindo. O 11, que vai ser aquele que nós estamos retirando, subtraindo. Daí que vem o nome da subtração. E 21 é a diferença, é a distância entre eles. Então a distância entre os números nós chamamos de diferença. Outro ponto importante é que você pode realizar a operação inversa para verificar se a sua subtração está correta. Isso aqui é uma outra ferramenta que você pode utilizar. Porque se você soma a diferença, o que é a diferença? Isso aqui, com subtraindo, você chega no valor diminuindo. 21 mais 11 é igual a 32. Então, a operação inversa ela pode ser utilizada para conferir se você acertou alguma subtração. No entanto, use ela com moderação, porque senão você vai ficar perdendo tempo tendo que fazer uma soma para toda subtração que você realizar. E aí você vai estar fazendo duas operações. Então, na verdade, isso aí é mais no começo, quando você está se acostumando à questão de subtração, você quer conferir se acertou, mas não é algo que você vai ficar utilizando na sua prova. A ideia é que você treine muito bem subtração para que você tenha confiança e não precise ficar fazendo somas para poder conferir se acertou a subtração. Então, nesse exemplo aqui, ó, eu posso fazer 368 menos 189 igual a 179, né? Nós chegamos nesse resultado. Eu posso fazer aqui para poder testar. Eu posso testar 179 mais 189 e essa minha soma tem que ser igual a 368. Lembrando que nós já treinamos as questões de soma, então nós não vamos fazer dessa forma, existem vários outros mecanismos. Você pode somar, por exemplo, 170 com 180, que seria igual a 350, 9 com 9 igual a 18, e aí 368. É muito mais rápido do que fazer essa soma aqui. Então você tem outros mecanismos também, você poderia somar 11 unidades daqui e subtrair 11 daqui, também é uma outra opção. Aqui viraria 200, esse aqui iria virar 168, e aí você somando 368, enfim. Isso aí nós treinamos na parte dos vídeos anteriores, quando falamos de soma, é só para poder conferir. E sabendo que isso acontece, você chega a um conceito quando nós começarmos a trabalhar com equação, que é o seguinte: quando você tem um número, você pode passar para o outro lado da igualdade trocando o sinal. Por exemplo, olha aqui, o que nós fizemos? 32 menos 11 é igual a 21. Quando você não tem nenhum número, é porque é o mais. Isso aqui é como se fosse mais 21, mais 32. E aí você pode acabar omitindo se ele for o primeiro da equação. Na equação você tem dois lados. Você tem o sinal de igualdade, você tem o que está à esquerda e o que está à direita da igualdade. O que você vai fazer? Toda vez que você quiser passar um número para o outro lado, você troca o sinal, que você não altera a equação. Então, nesse exemplo aqui, ó, 32, eu quero passar o 11 para o outro lado. O 11 ele é negativo, ele é menos 11. Então, quando eu passo para o outro lado, eu passo ele mais 11, continua certo, ó, 21 mais 11 igual a 32. E você pode fazer isso com qualquer cenário. Por exemplo, vamos passar o 21 para o outro lado. Vai ficar assim, ó, 32 menos 11, não é mais 21? Então ele passa para o outro lado, menos 21. É igual a zero. Se você for conferir, você vai ver que você vai chegar na resposta. Vamos passar o 32 para a direita, por exemplo. Como é que iria ficar aqui? Você vai ficar só com menos 11 no lado esquerdo. No lado direito você vai ficar com 21. Como 32 é positivo, passa para o outro lado negativo. 21 menos 32. E aí você chegaria em menos 11, que no caso é um conceito de números inteiros, nós vamos ver depois, mas se você já tiver uma noção, já serve para antecipar. E é esse conceito que você vai utilizar para poder responder equações. Aqui eu trouxe alguns exemplos. Ó. Qual o valor de x? Imagina uma questão que ele chega e monta aqui. Ó. Qual o valor de x? Nessas questões que trabalham incógnitas, ou seja, ele vai botar uma letra lá, um x, um y, um a, um b e um c, qual a regra que você precisa ter? Você precisa saber desse conceito, o que é negativo vira positivo,
quando inverte de lado. E um outro conceito é que você tem que fazer o seguinte, você coloca letra para um lado e números para o outro lado. Esse é o conceito. Por exemplo, aqui, ó, do lado esquerdo nós temos letra e número. Não pode. É letra de um lado e número do outro. Aí o que você faz também? Você deixa o x positivo. Então, se o x está do lado aqui positivo, deixa ele aqui. Você mexe os números. Então, nesse exemplo aqui, o x está positivo, eu vou mexer os números. Eu vou passar esse 378 para o outro lado. E como ele é negativo, é menos 378, então ele vai passar para cá mais 378. E agora é só realizar a operação. Essa operação ficou muito boa para somar, porque se você pegar esse 8 e já jogar para cá, pronto, já resolveu. Isso aqui é 500 mais 370, isso aqui é igual a 870. Então o nosso x é igual a 870. Inclusive, se você for testar na operação lá, substituir o x por 870, você chega. 870 menos 378 é igual a 492. Então, o que nós fizemos? Nós separamos letra de número. Letra ficou do lado esquerdo aqui, o x, e números ficou do lado direito. Vamos aqui para a letra B. Agora, o x está negativo. Lembrando, você tem que fazer o quê? Letra para um lado, números para o outro. O x está negativo, o que você faz? Passa o x para virar positivo. Então, eu vou ter que mexer o x. Por exemplo, 862 é igual a 277 mais x. Pronto. Primeira coisa, fizemos o x positivo. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, deixa o x sozinho. Então, se o x está positivo do lado direito, coloca todos os números para o lado esquerdo. 862, o 277 é positivo, ele passa para cá, subtraindo. 862 menos 277 é igual a x. Pronto. Montamos a nossa operação. Agora basta realizar a subtração. 862 menos 277, como é que você pode fazer aqui? Quando você soma 23 unidades dos dois lados, aqui vai ficar 885 menos 277 mais 23, 300. Então, olha só, fica bem mais fácil de calcular. Que aí 8 menos 3 fica 585 é igual a x. Vamos para mais essa questão. Essa questão já envolve um pouco mais de interpretação, mas tudo você precisa entender a ideia por trás disso, porque aí você utiliza essa mesma ideia em questões parecidas. Então, olha só, vamos escrevendo o que a questão está pedindo. Pegue o número x, subtraia 19. Então, olha aqui, eu peguei o x, subtraí 19. Depois, você soma 37. Então, você vai pegar esse valor e vai somar 37. E aí, você chega em 25, ou seja, é igual a 25. Qual o número x? Pronto. Fizemos a parte que eu queria dessa questão, que era a interpretação. Agora, o resto é só fazer conta. O x já está positivo. O que nós vamos fazer? Vamos para a segunda etapa. Jogar todos os números para o outro lado. Então, x é igual a 25. Não é menos 19? Fica mais 19. Não é mais 37? Então fica menos 37. Agora é só realizar a operação. 25 mais 19 é a mesma coisa que você somar 24 mais 20. Correto? Você somou 1 no 19, subtraiu 1 no 25. E depois você subtrai esse valor de 37. X é igual a 44 menos 37. E aqui x é igual a 7. Uma outra observação é a seguinte. Precisamos lembrar que quando a questão fala em tirar, retirar, diminuir, completar, é porque ela quer subtração dos valores. Por exemplo, quanto eu preciso tirar de 30 para chegar em 10? Como é que nós vamos interpretar essa questão? Quanto eu preciso tirar de 30? Esse quanto é o x, é o que nós queremos saber. Eu preciso tirar algum valor de 30, que no caso é esse quanto, ou seja, 30 menos x, ó. Quanto eu preciso tirar de 30? E aí eu chego para chegar em 10. Se eu pegar 30, subtrair de um número, eu chego em 10. Que número é esse? E aí basta realizar as operações, né? Eu iria pegar o x, colocar para o lado para que ele fique positivo. Então, 30 é igual a 10 mais x. Agora eu vou deixar o x sozinho, então eu vou passar o 10 para o outro lado. 30 menos 10 é igual a x. 20 é igual a x. Pronto, realizamos a nossa operação. Um outro cenário, quanto que eu preciso completar com 10 para chegar em 30? Então, olha só, eu tenho que pegar um número que eu preciso completar com 10 e aí eu vou chegar em 30. Então, olha aqui, x então já está positivo, eu vou passar todos os números que estão do lado do x para o outro lado. Então, x é igual a 30 menos 10, x é igual a 20. Então, só mais alguns exemplos aqui
para treinar essa parte da interpretação. E por fim, uma questão de desafio. Vamos fazer essa questão desafio aqui. 3 amigos fizeram uma aposta tentando adivinhar quantas sementes havia dentro de uma abóbora. Os palpites foram o seguinte: 234, 260 e 274. Quando abriram a abóbora e contaram as sementes, viram que um dos palpites estava errado por 17, outro por 31 e outro por 9, para mais ou para menos. Na contagem das sementes, elas foram agrupadas em vários montinhos, cada um deles com 10 e um último montinho com menos de 10 sementes. Quantas sementes havia no último montinho? Então vamos lá. Essa não é uma questão fácil, porque existem várias possibilidades. Primeiro, ele não disse de quem era cada um dos erros. Quem disse 234, por exemplo, pode ter errado por 17, por 31, por 9, nós não sabemos. E o pior, pode ser para mais ou para menos. Então ele pode ter errado porque ele colocou 17 unidades a mais, ou então por ter colocado 17 unidades a menos. Como que nós vamos descobrir isso? Primeiro, nós precisamos descobrir se o número de sementes ele é um número menor do que os palpites. Então vamos aqui escrever uma linha aqui que escreve todas as nossas opções. Ó. Nós temos aqui um palpite de 234 sementes, um outro de 260 e um outro de 274. Nós temos 3 cenários possíveis. Qual é a nossa resposta correta? A nossa resposta pode ser menor do que 274, a nossa resposta pode ser maior do que 274, ou então ela pode estar aqui no meio. Nós temos esses 3 espaços possíveis. Então, como é que nós vamos descobrir isso? Nós vamos procurar uma relação entre os números escolhidos, porque com isso nós conseguimos saber em que grupo ela se encontra. Quer ver? Vamos chamar o nosso primeiro número, o menor de todos aqui, de x. Então nós vamos chamar aqui, ó, deixa eu deixar aqui parado. Nós vamos deixar aqui o 234, nós vamos chamar por x. Nesse caso, o 260 vai ser o quê? Se 234 vale x, como é que vai ser o nosso raciocínio? 260 menos 234. Quando eu realizar a subtração aqui, eu vou chegar em 26. Então, eu sei que 260 é x mais 26, porque x não é 234, e quando eu somo 234 com 26, eu não chego em 260, então conseguimos realizar esse cálculo. O outro número é 274. Como é que nós podemos chamar 274? X mais quanto? De 274 para 234, a nossa diferença é de 40 unidades. Então, eu sei que 274 é x mais 40. Beleza, Sávio. Agora, o que nós conseguimos entender? Quais foram os nossos erros? 17, 31 e 9. Ou seja, nenhum é maior do que 40. Com isso, nós sabemos que nossa resposta está aqui. Ela está aqui no meio. A nossa resposta é maior do que 234 e menor do que 274. Por que, Sávio? Porque nenhum errou por mais do que 40 unidades. Imagina, por exemplo, se nossa resposta fosse 275. Imagina que fosse. Esse daqui iria errar por 1 unidade. Esse aqui iria errar por 40 mais 1, 41 unidades. Então, qualquer número que você colocar aqui, essa pessoa vai errar por y unidades, alguma quantidade, e essa outra pessoa vai errar por 40 mais y. Então, imagina que ele errou aqui por 10 unidades. Esse outro iria errar por 50. Ou seja, esse daqui sempre vai errar mais do que 40 unidades. E o nosso maior erro é de 31. Então não existe nenhum número que se encaixaria nesse cenário. A mesma coisa acontece para o outro lado. O outro lado também seria o mesmo raciocínio. Se você erra aqui por 5 unidades, o 274 estaria errado por 45 unidades. Então, com isso, nós sabemos que a nossa resposta está aqui nesse intervalo do meio. Resumindo tudo, para a nossa resposta estar aqui ou aqui, algum desses 3 erros precisaria ser maior do que 40, porque é a diferença de 234 para 274. Então, agora ficou bem mais fácil de trabalhar. Porque agora, se eu sei que o meu número está aqui no meio, ele vai estar numa dessas duas opções, correto? Ele vai estar entre o primeiro e o segundo número, ou então entre o segundo e o terceiro. Eu sei que vão ter 2 erros que a soma vai ser 40,
que no caso é 31 e 9. Olha só, 31 e 9. Se eu somar 31 mais 9, isso aqui é igual a 40. E aí faz muito sentido, porque qualquer número que eu colocar, ele vai errar 9 para um e 31 para o outro, que aí fecha os 40. E aqui eu tenho uma conclusão. O 260, ele está errado por 17. Eu não sei qual dos dois números aqui errou 9 ou errou 31. Eu sei que um errou 9 ou 31, mas eu não sei quem é quem. Mas só sobrou 17 para o 260. Então o 260 ele errou por 17. Nós só temos duas opções. Ou ele errou para mais ou para menos. Então nós temos aqui, ó, 260 menos 17, 260 mais 17. Somando as duas possibilidades, 277. 260 menos 17, você soma 3 nos dois valores, fica 263 menos 20. Isso aqui é igual a 243. Então nós temos dois palpites, ou é 243 ou 277. Opa, não pode ser 277, porque nós falamos que nossa resposta está entre 234 e 274. Como nossa resposta está entre 234 e 274, 277 não entra. Então já sei que nossa resposta vai ser 243. Ele vai ser bem aqui, ó. 243 vai ser a nossa resposta. E aí você pode até conferir, ó. Qual foi o erro de 234 para 243? Foi um erro de 9 unidades. Qual foi o erro de 243 para 260? Foi os 17 mesmo que nós falamos. Qual foi o erro de 243 para 274? Vão ser justamente as 31 unidades, que seria o outro cenário. O 234 errou 9 para menos, o 260 errou 17 para mais, o 274 errou 31 para mais. Matamos a charada. Então, questão extremamente interessante, porque ela aborda esse raciocínio. Sabe, achei muito difícil. Claro, você provavelmente nunca fez nada parecido, mas você já pega o aprendizado, porque se cair em questões futuras, olha quanto de informação essa questão te trouxe. E aí, para terminar a questão, ele falou que na contagem das sementes, elas foram agrupadas em vários montinhos, cada uma delas com 10. Então, você foi aqui, ó, você pegou 243, dividiu em grupos de 10. Isso aqui vai ser igual a 24 e resto 3. Nós vamos conversar isso depois no assunto de divisão. E o que significa isso? Que você montou 24 montinhos de 10 unidades cada. E no último montinho tinha menos de 10 sementes, porque era o resto. Quanto é que era esse resto? 3, que é a nossa resposta aqui, gabarito, letra B. Então espero que tenha ajudado, e eu vou sempre tentar fazer isso. Esse era um assunto que podia ser relativamente mais tranquilo. Eu coloco um desafio, eu sempre vou trazer um desafio ali em cada vídeo, para que possa servir esse vídeo de aprendizado para você, independente do nível em que você se encontra, e sempre buscando esse conceito. Essa aqui é uma questão que está um pouco dentro do assunto, você teria como responder, mas ele é um desafio e ao mesmo tempo é uma questão que exige você identificar padrões. Você tem que arrumar uma lógica, você tem que procurar um sentido, você tem que ir um pouco além desses conceitos para que você possa resolver essa operação. E é isso que faz você evoluir na matemática. Você assistindo dezenas de vídeos que iremos mostrar ao longo de todo esse trajeto e aprendendo cada questão um aprendizado novo, e isso vai te trazendo bagagem para assuntos futuros. Então eu espero que tenha te ajudado e na próxima aula eu encontro você para começarmos a falar de multiplicação. Como é que você pode fazer para multiplicar de forma mais rápida?